No infinito laço do oito, o fluxo eterno se renova. Entrelaçam almas. E hoje viemos aqui para mostrar as provas. O oito é um símbolo de equilíbrio e regeneração. Seus arcos gêmeos entrelaçados guiam não somente o nosso racional, mas todos os assuntos do nosso coração. O oito brilha em essência, palavras belas que definem encantamento, serenidade, harmonia, esplendor, grandiosidade, eternidade e até mesmo Caroline. Oito, espelho da jornada, de desafios e de glórias. No seu ciclo encontra-se a alma, numa teia promovida por perguntas que nos movem a escrever grandiosas histórias. Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, minhas e meus nobres. É com muito prazer que chegamos ao episódio número 8 de Descubra as Camadas. Aqui, onde nós falamos de tudo, sobre tudo e com todo mundo. Sem mais delongas, quero apresentar a vocês, hoje, a rainha do número 8, Caroline Moscoff. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui do outro lado desta vez. Não como entrevistadora, mas como entrevistada. Perfeito, perfeito. Carol, é um prazer gigantesco tê-la por aqui. Até porque, bom, sabemos muito bem que não haveria Descubra as Camadas se não fosse você. Eu só plantei uma ideia e fiz a pergunta correta no momento certo. Além do mais, são as perguntas. Que movem o mundo. Maravilha. O mundo foi conquistado a pé, não é mesmo? Exatamente. Maravilha. Hoje estamos aqui para mais uma vez mergulharmos no conhecimento, expandirmos a nossa consciência. Vamos fazer isso com ciência, com afeto, com ternura, porque a vida se trata disso. A vida não é só o que é o que pode ser. Então, nós vemos tanta tragédia acontecendo. Sim. Então, por que não? Tragédia também tem letras 8. Então, nós podemos trazer um pouco de harmonia, que também tem 8 letras. Bom, por onde começar? Eu estou aqui me perguntando porque se eu for por um lado vai parecer uma atuação, mas se for para outro lado, seremos como bons e velhos amigos conversando em uma mesa de bar. E não, bar não, né? Mas na época que nós Uma faríamos bela pizzaria, provavelmente. Perfeito, nossa cara. Com a Lindo Taisho. Ah, com certeza. Taisho patrocina nós, aceita um jantar. Maravilha. Então, Caroline Moscoff, ou Carol, como gosta de ser chamada. Vamos começar pelo fácil, pelo superficial. Pode ser? Bora lá. Sei que a gente gosta do profundo, mas para que todo mundo consiga entender, vamos fazer as coisas acontecerem assim. Deixa eu pegar a minha cola. Maravilha. Vamos começar pelo seu nome. Meu nome é Caroline Moscoff, um sobrenome um pouco incomum, muito incomum, eu diria, que tenho que soletrar toda vez que vou explicar. Mas
o meu nome, ele tem uma história curiosa, inclusive. Se podemos começar daí, né? Quando eu tenho uma irmã mais velha, né? Ela sim tem um nome muito curioso, ela se chama Carlile Muskoff. Ela tem um nome e um sobrenome diferente, né? Mas enfim, quando minha mãe soube, né, da gravidez e tal, contou pra ela, ela tinha 4 anos e ela cismou que o meu nome seria Mônica, porque ela dizia que eu seria baixinha, gorducha e dentuça. Mas a minha mãe não gostou nem um pouco. E ela disse: Não, não, filha, nós vamos chamar de Carol, de Caroline. Então, mãe, tem que ser Caroline Mônica. Ainda bem que não vingou o segundo nome. Amen. Né? Então, Caroline foi escolhido porque é um nome que vem do francês, né? E ele significa forte e feminina. Então, essa foi a escolha dos meus pais na época. E o sobrenome ele é tão incomum porque também tem uma história curiosa, né? Então, a família Muscoff, no Brasil, é muito engraçado porque se você você que esteja me ouvindo em qualquer lugar deste país, se tivermos o mesmo sobrenome, nós somos parentes de alguma forma, né? Porque lá naquela onda de imigração, acredito que ele após a Segunda Guerra, para o Brasil só veio um casal, apenas um casal com esse sobrenome. Então, todo Muscoff nascido no Brasil é parente. Então, essa é a origem do meu nome. Então, olha que coisa curiosa. Segundo aqui alguns sites sobre sobrenomes, são 3 Carolines Moscoff no Brasil? Está correto? Acredito que sim. Pelo menos o que a gente encontra na internet, né? Então, se houver um homicídio em nome de Caroline Moscoff, você se preocupa porque pode ter sido você. Nunca saberemos. Pelo menos até agora não descobriram nenhum. Maravilha, maravilha. Trabalhando como professor é complicado, né? Tá certo. E, Carol, falando do que você faz primeiro, eu sei que nós temos o hábito de pegar as nossas profissões ou aqueles adjetivos que são nítidos para o capitalismo e dizer: eu sou uma mulher da lei, eu sou uma escritora, artista, pintora, empresária e professora. Você poderia falar sobre o que você faz dentro dessas funções, a começar por mulher da lei? Posso sim. E realmente, quando a gente nos perguntam quem somos, a gente traz o que a gente é externamente primeiro, né? Então, enfim. Mas começar pela mulher da lei é porque desde que eu era. Eu lembro que na 8ª série, pra tu ver, né? Não vou revelar minha idade, mas isso já diz muita coisa. Eu não cursei o 9º ano, eu cursei a 8ª série. Eu assisti um filme. Eu peço desculpa que minha memória anda muito falha, eu não lembro o nome do filme. Mas ele mostrava a atuação de um promotor de justiça. Esse foi um filme que um professor de história, professor Atílio, espero que esteja me ouvindo porque ele é muito querido. Professor Atílio Opa, foi um meu professor salve, de história. professor Aquilio. Isso. Ele passou em sala este filme. E eu fiquei tipo, nossa, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser promotora de justiça. Aquela cabecinha de criança, né? Que a gente sonha muito. E aquilo permaneceu. Então, a minha primeira escolha de faculdade foi justamente o curso de Direito, né? Cursei Direito na Universidade Comunitária aqui da cidade que moro, que é Caçador, em Santa Catarina. Mas eu não cheguei a concluir, por vários e N motivos, né? Eu fiz até a 9ª fase, até uma parte da 10ª fase, então foi quase a faculdade toda. Mas o direito, a lei, para mim, ela tem um significado muito grande, porque eu acredito muito na justiça, no sentido amplo das coisas, né? Não só a justiça como sistema judiciário. Então, estudar direito, estudar as leis, é algo que me encantou muito, né? Pretendo, quem sabe, um dia concluir essa graduação, seguir nessa área, quem sabe, atuar e tal. Mas, principalmente no sentido de entender como que
qualquer pessoa precisa saber dos seus direitos. Isso é básico. Só que é um ambiente tão elitizado e tão excludente que não inclui ninguém, justamente aquelas pessoas que deveriam ser incluídas, né? Então, muitos questionamentos durante a graduação me surgiram nesse sentido. De qual é o papel da lei, por que a justiça existe. E aí a gente vai entrando para as coisas mais profundas, né? O que a justiça representa para mim, Caroline? O que é justiça para mim, né? Então, assim, essas são questões que sempre me trago em todos os aspectos da vida, seja no dia a dia, na casa, no trabalho, sempre fica aquele questionamento na mente do que é justo e como fazer justiça, né? Não no sentido comum de, vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, né? Mas, enfim, esse seria o meu papel dentro da mulher da lei. Hoje, não atuo na área, obviamente, né? Mas sempre trago esse sentimento e busco levar o conhecimento jurídico, todo o conhecimento que adquiri nesses 4, 5 anos aí de faculdade, que foi muito, né? Agradeço muito aos professores também da época. Sempre busco levar para as pessoas que tenho contato, para quem conheço, para quem leciono, então, nesse sentido. Levar conhecimento. Coisa de professor. Conta Total. pra gente um pouco sobre a professora. A professora Carol, a prof. Carol. Então, enquanto eu cursava a graduação em Direito, eu iniciei a graduação em Pedagogia. Então, teve um momento que eu fazia as duas ao mesmo tempo. Eu era taxada de doida por muitos, né? Tipo, o que você tá fazendo? Mas, enfim. Aí acabou que paralisou a primeira e eu concluí a graduação em Pedagogia, porque eu já trabalhava na educação. Não como professora, né? Trabalhava na parte administrativa, como secretária escolar, né? Mas assim, a educação ela faz muito parte da minha vida por questões familiares, né? Na minha família, nem sei contar quantas professoras tem. Minha mãe trabalha na educação há muitos anos, é formada em letras, né? Trabalhou como professora, é secretária há anos aqui na prefeitura. Então, eu sempre estive no meio, né? E como eu acabei entrando também como secretária, através de processos seletivos e tal, naquela época entrei porque precisava de dinheiro e querendo ou não, a área pública, a gente sabe que tem ali algumas pequenas vantagens, né? Então, entrei na faculdade. Não era com muitas expectativas, confesso assim para você, apesar de estar no meio, de acreditar na educação, eu não me via como professora. Não me via mesmo, digo, não, eu em sala de aula, capaz. Até que eu entrei numa unidade do grupo Marista, que tinha aqui em Caçador, hoje já não tem mais. Eu entrei lá também na parte administrativa, mas tive um excelente coordenador, um cara muito legal, o Danilo. Danilo, beijo, porque com certeza ele vai ouvir. Mas ele me Danilo do mostrou que? que Conta eu. pra gente pra que todo mundo conheça. Oi? Conta pra gente, Danilo do que pra que todo mundo conheça. Então, vamos lá. Danilo Vaz, uma grande pessoa, um grande amigo, um excelente coordenador. E que me mostrou que eu sou uma educadora. Então, assim, durante a gestão dele como coordenador pedagógico na unidade, ele me ofereceu essa oportunidade. Me perguntou, Carol, você quer trabalhar como educadora? Porque você já é, só falta o cargo, né? Então, ele me mostrou, ele me ensinou, e a partir dali eu aprendi a ser e me vi como educadora, né? A oportunidade no Marista se fechou em 2020, mesma época que eu entrei na prefeitura como professora. Então, assim, o que é ser professora para mim? Eu acredito que no meu interno é uma das maiores responsabilidades que eu tenho. Eu vejo ali na minha sala, por exemplo, agora, eu tenho uma sala com 25 alunos e a outra com 20 alunos. Então, são 45 mundos que passam pela minha mão todos os dias, né? Então, eu entendo Universo. como é muita responsabilidade. E, e é para além de um trabalho, né? Eu sei que é o trabalho, que é da onde eu tiro o dinheiro, é a fonte de renda, o capitalismo, o sistema faz com que a gente pense dessa forma, mas eu acredito muito no poder da educação. E por acreditar no poder da educação, como surgiu a artista? Então, essa é Falo uma da história muito boa. pintora e da escritora. Essa Começando é pela uma, pintura. exato. Essa é uma história muito boa e que
ela, tudo começou, lá vem, né? Era uma vez. Tudo começou quando eu trouxe, quando eu estudei, quando eu entendi, quando eu trouxe e apresentei para você o sentido da palavra educação, a origem da palavra educação, que vem do latim educare, mas o sentido dela é muito bonito, porque educare é tirar de dentro, é puxar para fora, trazer à tona tudo aquilo que há de melhor, né? Isso é educação. Então, apresentei para ti, a gente conversou muito, teve ali muitas trocas de ideias, mas foi daí, inclusive, que surgiu a Educare, né? E eu posso dizer que eu fui a primeira desenvolvente, antes mesmo de existir a ideia da Educare, porque foi um certo dia, foi em dezembro de 2021, 22, 21, enfim, era de 2020. Foi em dezembro de 2020. Você me propôs um desafio. Você olhou para mim e disse assim: olha, eu tenho aqui um desafio para você porque eu sei que você pinta muito bem. Daí eu olhei para você e digo: mas do que você está falando? Eu não faço desenhos, eu não pinto muito bem. Você disse: não, você pinta, eu sei disso. E quero que você me prepare 12 desenhos até o final do mês. Isso era mais ou menos metade do mês de dezembro. Você me propôs, né? Vou te dar 12 poesias baseadas nos signos e você vai transformar em arte. E assim foi. Foi ali que eu me redescobri como desenhista, né? Pintora e criadora de arte nesse sentido. Então você tirou de dentro algo que já estava aqui, que há muito tempo tinha ficado lá nas aulas de arte, né? E que hoje é algo que tem estado parado um pouco, confesso, né? Mas é algo que me traz vida. É algo que me traz vida. Maravilha, fico muito contente de saber. E só um pouquinho antes da gente ir para a escritora, que contempla essa artista maravilhosa, e por acaso, a artista tem, 8 letras. acho que é 7, Ah, tá, não contei. mas nós somos artistas e artistas têm 8. Perfeito. Maravilha. É a perfeição e o infinito, sempre caminhando juntos. Bom, você mencionou a Educare, e você também é uma empresária, cofundadora da Cause, Tá, certo? E a tá. Cause é nada mais nada menos que a Central de Aprendizagem Universal para Sonhadores Educare. Exato. Não é a primeira vez que Educare é mencionada aqui no Descubra as Camadas, então acho que vale a pena explicar que é uma empresa focada em desenvolvimento humano. Nós acreditamos que é necessário cuidarmos do nosso físico, do nosso mental, do nosso social, emocional e espiritual, para que possamos nos desenvolver, evoluir. Então, se por acaso você que está nos ouvindo quer crescer, quer mudar de vida, quer evoluir, desenvolver e todos os outros sinônimos que essas palavras têm, por favor, entre em contato conosco por meio do Instagram, cause, como o verbo causar, cause, underline, educare. O seu sonho ele é possível. A gente, Deixar na descrição desse episódio estará lá também. perfeito. A gente trabalha para realizar o seu sonho. A transformação só acontece por meio da ação. Bom, acho que eu tomei um pouco da sua palavra e apresentei a empresária. Então, só para a gente concluir aqui esses adjetivos maravilhosos que contemplam você, conta pra gente da escritora. Então, a escritora, ela surgiu, ela foi educarizada também, né? Foi tirada de dentro porque desde sempre, desde que eu aprendi a ler, isso foi muito cedo, até mais cedo que o comum, eu tenho a leitura
como um meio de, vou usar uma palavra forte, mas é como um meio de sobrevivência. Porque sempre fui muito imaginativa, então para mim ler uma cena, aquela cena já está acontecendo ali na minha frente, né? Na minha imaginação tudo está se desenrolando. Então eu sempre li muito, li muita fantasia, muitos livros fantásticos. Harry Potter fui fã até descobrir toda a treta com a escritora. Hoje em dia não defendo mais, né? Infelizmente, não. Mas, enfim. E quanto leitora, eu nunca tinha me visto como escritora. Apesar de gostar de escrever, né? Sempre produzi textos, redações. Fui muito bem nas redações acadêmicas, né? Que é aquelas que a gente é obrigado a fazer, mas ia muito bem. E quando começamos a conversar sobre o universo alexandrino, onde as ideias iniciais vinham ali voltadas para roteiro, para audiovisual, aquilo para mim, quando eu tive contato com as primeiras histórias do universo, eu vi um livro na minha cabeça. Digo, nossa, isso aqui é fantástico demais. Por que não transformar na linguagem da literatura, né? Só explica pra gente, por favor, o que é o universo alexandrino. Ah, claro, claro. O universo alexandrino nada mais é do que, vou trazer dessa forma, é um universo, um multiverso de histórias, né? Todas elas criadas, pensadas e vividas pelo Alexandre, né? O universo alexandrino, mas que refletem a vida. Refletem a vida, a mente, o sistema, tudo que a gente vive. Hoje estamos transformando em uma série de livros, né? Esse é o primeiro passo. Dos livros, pretendemos trazer outras formas de arte também, e que já existe. Inclusive, o Descubra as Camadas, ele veio do universo alexandrino, ele faz parte do universo alexandrino, né? Então, assim, e este trabalho de transformar essas histórias fantásticas, mas que vem da vida, é a vida transformada e transcendida em arte, foi de onde surgiu a escritora. Atualmente eu trabalho como coautora, não no sentido de criar as ideias, também auxilio nisso, Você mas cria todas as ideias. bastante, não seja modesta. Oi? Você cria bastante, não seja Tá. modesta. Sabemos Enfim, muito bem que tem capítulos inteiros que são seus. certo, mas toda a base, toda a estrutura veio das suas vivências, dos seus sonhos, tanto dormindo quanto acordado, né? Sim. E em conjunto a gente cria. Hoje estamos escrevendo o um, dois, Sexto três. livro. Oi? O sexto livro. O sexto livro, exato. Temos um já publicado, então fica aqui a dica. Deixarei o link na descrição também para quem quiser comprar e conhecer. Justamente o primeiro, o começo de tudo, é Como Nasceu Magia neste Universo. Ele já está publicado pela Amazon Kindle, né? Estamos aí produzindo os outros e em busca de formas de botar para o mundo. Porque são histórias tão incríveis e eu defendo sempre essa questão de que elas não são para nós, não são para poucas pessoas, ela é para o mundo todo. São histórias necessárias, histórias fantásticas que transformam, realmente têm o poder de transformar vidas. Por quê? Porque elas ajudam no autoconhecimento, principalmente. Ou seja, as histórias do universo alexandrino, elas são tiradas da vida, transcendidas em arte e devolvidas para a vida. Exato, exatamente. Maravilha. Carol, arte pode salvar? Com certeza, com certeza. E acredito que o período que nós passamos, o período pandêmico, que às vezes a gente esquece, né? Mas foi há apenas 4 anos atrás, nos Que provou muito começou. isso. Nos provou muito. Porque quando trancafiados em casa, o que nos restava se não a arte das séries, dos filmes, das músicas, dos livros, dos desenhos, das pinturas? Então acredito que a arte salva sim, e justamente porque a vida não se basta, né? Exato. Nas palavras de Glaucon Horrocks, Exatamente. que existe porque só a vida não basta. Exato. Tem uma frase minha que a descreve muito bem. Educação corre nas veias e o ímpeto pela justiça é hereditário. Dentro da Educare, essa empresa de desenvolvimento humano, você é professora de uma matéria, correto? De várias, Exato. mas eu quero falar de uma em específico,
que foi nomeada por mim como Além das Leis. Exato. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do Além das Leis e sobre suas pós-graduações em Claro. Direitos Humanos e Práticas Restaurativas. Uhum. Então, o Além das Leis, ele veio justamente dessa vivência dentro do âmbito jurídico, de perceber como é excludente, como, por exemplo, se você pega, não sei, assim, do nada você recebe um documento jurídico, uma sentença de um juiz. Você vai ler aquilo, você fica assim, tipo, o que tá dizendo aqui? Né? Então, a linguagem jurídica ela é feita para quem estuda o direito. Isso é muito cruel, porque a lei é para todos, não é só para quem tem um diploma, uma carteira da OAB ou passa em um concurso para juiz, né? E isso muito me incomodou. A vida, desde que eu pisei no primeiro dia de aula da faculdade, muito me incomodou mesmo. E aí veio a ideia do Além das Leis, que é justamente trazer o conhecimento jurídico para o dia a dia. Então, existem coisas que a gente passa na vida, existem direitos que nos são garantidos que a gente nem sabe, né? Então, se a gente não sabe, como é que a gente vai reivindicar? E isso eu acredito que seja uma grande ferramenta do sistema, que a partir do momento que nós não somos educados juridicamente, a gente não tem o que cobrar ou nem sabe como cobrar, né? Então, assim, o Além das Leis traz discussões jurídicas do dia a dia, né? Traz informações, traz conhecimento, traz as leis de um jeito fácil de entender, né? Sem aquela complicação daquelas palavras todas rebuscadas, apesar que são palavras muito bonitas, é muito legal aprender também, né? Mas nesse sentido de mostrar quais são os nossos direitos, como buscar a defesa deles, como garantir, quem deve garantir, onde deve ser buscado. Então, assim, são essas conversas, né, existem várias formas de fazer isso, são aulas individuais ou às vezes até em grupo, justamente no sentido de troca de ideias, troca de conhecimentos para que a gente saiba quais são os nossos direitos e como defendê-los como cidadãos sujeitos de direito. Então, essa é a ideia. Maravilhoso, muito bom mesmo. Hum. Olha, tem uma coisa aqui, veja se você conhece. Entrando um pouco no profundo. Além do mais, descubra as camadas, é para isso. Além daquelas montanhas. Ah, sim, Pode completar a frase para gente e, com base nisso, explicar a sua grande frase de efeito que está relacionada a perguntas? claro, claro. Além daquelas montanhas, você ainda vai viajar. Então, é só desculpa, eu não respondi a pergunta anterior sobre as pós-graduações, né? Então, apenas explicando, eu tenho a primeira pós-graduação que eu fiz foi em Direitos Humanos. Não poderia ser outra, né? Então, assim, é a bandeira que eu defendo, é a bandeira que eu luto, acredito. Existem muita fake news sobre os direitos humanos, então fui buscar o conhecimento para poder repassar o conhecimento. Então, por isso fiz essa pós. A outra em práticas restaurativas foi uma oportunidade que eu tive dentro do Grupo Marista. Então, foi para entender a mediação de conflitos, para como trabalhar isso com crianças e adolescentes, né? E a última que eu fiz, né, foi em alfabetização e letramento, algo muito específico do meu cotidiano. Né? Então, foi essas 3 áreas que até o momento, pretendo fazer muitas outras, mas até o momento que eu busquei me aprofundar por, por acreditar e por necessidade também, em alguns casos. Né? Mas, Sim. voltando para além daquelas montanhas. Mais uma história para vocês. Vou trazer mais uma história. Quando era muito criança, eu não tenho essa memória, é uma memória que minha mãe me contou. Quando eu era bebê, eu chorava muito, né? Então, nós íamos na casa da minha falecida avó Vitória, que era num lugar alto aqui da cidade, é uma cidade bem montanhosa, então uma cidade montanhosa, ela morava num lugar alto. E do quarto da janela do quarto dela tinha uma visão muito bonita, assim, bem panorâmica da cidade de Caçador. E minha mãe conta que a única coisa que me acalmava é quando ela me pegava no colo, mostrava da janela, dessa janela, e dizia assim: ó, filha, você ainda vai viajar muito para além daquelas montanhas para conhecer todo o horizonte. E ela disse que era a única coisa que me acalmava.
Então, esse sentimento, dessa vontade de conhecer muitos horizontes, acredito que vem não só dessa vida, né? Mas de muitas outras também. Maravilha. E sobre fazendo essa ligação da frase, a frase é que são as perguntas que movem o mundo, ela vem justamente dessa vontade de conhecer. E como que a gente conhece se não perguntando? Como que você conhece alguém se você não pergunta o nome dela? Como que você conhece algo se você não pergunta o que é, né? Então, a curiosidade, a necessidade, o conhecimento, ela vem muito das perguntas certas. Então, se a gente aprender a fazer as perguntas certas, principalmente pra gente mesmo, sobre a gente mesmo, a gente acaba ficando muito no superficial também, né? Então, é nesse sentido. Perguntas movem o mundo. Sim. Todo o mundo e o nosso próprio mundo. Perfeito. Quem sabe até mesmo o universo. Com certeza. Bom, se nós continuarmos, eu acredito que teremos muitos amanhãs, porque esta é a camada 1 sobre você. Então, é necessário que a gente saiba que os amanhãs são ótimos, os sonhos se realizam lá, mas eles serão realizados apenas quando nós pudermos chamar o amanhã de agora. E esse é o nosso verdadeiro presente. Então, eu sempre gosto de finalizar começando com uma pergunta. Nas palavras de Jéssica Oliveira, exímia fotógrafa, qual o quadro que deseja para sua vida, Carol? Olha, essa é uma excelente pergunta, né? Mas eu acredito que, e essa é a minha visão muito pessoal de vida, que ela não é um quadro só, mas uma bela de uma história em quadrinhos, né? Então, assim, O meu é uma exposição de arte, então. uma exposição de arte, com certeza, lá no Louvre. Ui, Mas, enfim, é, o que eu sinto, o que eu desejo para minha vida são muitos, muitos quadros de experiências. Eu acredito que a vida é experiência. E a gente só vive se experimentar. Em todos os sentidos, né? Experimentar um novo sabor, experimentar um novo lugar. Experimentar. Porque, na minha crença, a gente não tem uma única vida. Eu acredito que somos feitos de muitas delas, né? Então, assim, e tudo que a gente vai levar, você não vai levar a tua roupa que você tá usando, o dinheiro que tem na conta. E com as notícias últimas que a gente tem visto aí das grandes tragédias climáticas, né? Você vê que o material não é nada, que ele se vai em segundos. Mas o que você leva da vida é a experiência, tudo que a gente viveu. Então, na minha vida, eu quero muitos quadros de muitos lugares, de muitas experiências vividas. E só assim eu poderei dizer, seja lá quando for que me vá desse plano, dessa existência, de que realmente eu vivi uma vida que valia a pena. bom, como não tem ninguém vendo, isso sou eu batendo palmas. Muito bom, muito obrigado mesmo por ter trazido um pouco disso. E agora tem uma pergunta muito difícil para te fazer. Carol, o que é a vida? Brincadeira. Aí esse episódio nunca ia acabar. Inclusive, um grande salve ao nosso querido Abu Janra, que nos ensinou muito na TV Cultura com o programa Provocações. Uma Fica a grande dica. inspiração. Fica a dica. Fica a dica. Mas a pergunta que eu tenho é: Caroline Muskov, meio russa, meio alemã, mas 100% brasileira. Quem é você? Essa é uma excelente pergunta.
Eu acredito que eu sou. Olha que genérico, mas isso é muito interessante de pensar. Mas eu sou eu. Eu sou uma pessoa neste mundo de 8 bilhões? Quantas mesmo pessoas? 8 Olha bilhões? aí, ó, número 8 de novo. Sim, 8 de novo. Ah, só para esclarecer o porquê do 8, né? Porque meu aniversário é na data épica de quem assistiu Umbrella Academy vai entender. Dia 8/10/1989, né? Nascimento. Mas enfim, quem sou só uma eu? curiosidade, Hum, te interrompi aí sem querer, foi mal, pois é. mas quase. Eu ia dizer que era a data do nascimento do John Lennon, mas ele é do dia 9 de outubro, Olha só. no dia 8 de dezembro. Eu gosto de dizer, porque eu gosto, sou uma pessoa que gosta muito da história. Eu acho que tudo se explica na história, né? Então eu gosto de dizer que dia 8 de outubro de 89 foi quando se iniciou o processo da queda do Muro de Berlim. Então eu digo que eu nasci num dia muito legal, um dia da liberdade. Perfeito. Mas Quando o enfim, mundo não voltando à queria mais a pergunta. ditadura. Isso. Voltando à pergunta, eu gosto de dizer que eu não sou o que eu estou. Eu estou no momento, né? Porque cada dia, cada experiência que a gente vive, voltando essa experiência, porque isso é muito forte pra mim, a gente muda um pouco. A gente é como um rio, a gente nunca vai ser o mesmo. Então, nesse momento, eu posso dizer que eu estou uma pessoa em busca do autoconhecimento, que tem sido tão necessário, porque tem um momento que a vida chama, e se a gente não se autoconhecer profundamente, se torna muito pesado, né? Então, a partir disso, eu digo que nesse momento eu estou uma pessoa em busca do autoconhecimento. Perfeito. E você gostaria de compartilhar conosco, se achar que não é viável, é invasivo, não há necessidade de compartilhar, mas como você tem buscado autoconhecimento? Claro, claro. Por vários meios, assim, eu acredito que a gente se autoconhece de várias formas. Uma delas é através da arte, né? Da arte de consumo. Filmes, músicas, livros, da arte que produz, da escrita, da pintura. Como eu disse, tenho que retomar a pintura. Deixarei aqui uma forma de compromisso comigo mesma, que aqui eu vou poder ouvir depois, né? Mas, enfim, também através de terapia. Acho que isso é muito importante, terapia psicológica. Tenho tido contato ali, o começo do entendimento sobre a astrologia, mas não de um jeito superficial que todo mundo vê no jornal, né? Mas acho que isso também é uma grande fonte de autoconhecimento. E do conteúdo que consumo também, no sentido de que não tem como negar que as redes sociais fazem parte da nossa vida, mas você pode dar uma educada ali no teu algoritmo e saber o que você está consumindo, né? Então, gosto de buscar por filósofos, por pela história, por textos e vídeos que trazem história, que isso também ajuda a nos conhecer. Porque a partir do momento que a gente conhece a nossa própria história, você entende por que você está e onde você está. Então, tenho buscado um pouco de entender a minha história. E, e assim, acho que através das perguntas também. Essa é uma grande fonte de autoconhecimento. Aquelas perguntas que a gente faz quando tá tudo escuro e só tá a gente e o próprio travesseiro, né? Acho que essas são as Conheço grandes essa perguntas. frase aí. Oi? Eu conheço essa frase É essa aí. frase, por isso que eu sorri, ela não é minha, não. Mas essas perguntas, elas trazem muitas respostas. E uma coisa que aí é uma fonte curiosa, né? Que eu tenho buscado entender é a questão dos sonhos. Assim, muito controverso isso, né? Mas o sonho, ele é um reflexo do inconsciente. Então, tenho buscado entender muito as questões. Sonho, não sou uma pessoa que sonha muito, ou que lembra muito dos sonhos, mas acho que quando eu lembro são muito vívidos. Então, alguma coisa que tenho buscado entender também. Perfeito. Muito bom. Caroline Moscoff. Carol, alguma pergunta que eu não te fiz
Algo que você gostaria de falar e não deu oportunidade? Olha, eu vou deixar o mistério. Hum, Vou deixar em aberto um episódio 2. Maravilha, lá falaremos sobre gatos, Ai, sobre com certeza, por viagens, favor. Peru, Maceió, Rio de Janeiro, Salvador, Santa Catarina, em específico, Itapoá. Nossa, grandes histórias. Grandes histórias, sem dúvida. E, Minas Gerais, claro, Minas Angra dos estive por Reis. aí. Enfim, só para que todo mundo saiba, Carol compôs uma música no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, dia em que foi gravado o episódio 6 e 7 do Descubra as Camadas. Ela fez uma composição lindíssima ao piano e eu espero que, de alguma maneira, em breve, a gente possa compartilhar aqui. Graças a um grande educador, tem o melhor professor de música, mestre de música do Brasil, da América Latina, quiçá do mundo. E é isso. Gente como essa não há em nenhum lugar do mundo. Até porque, daquele jeito, melhores do que esse professor, com certeza todos, mas como ele, não há. É sabedorias de Uber e que ficam pra vida. Grande Euder. Um grande abraço também pro Euder. Bom, eu não prometo que vou conseguir cantar, porque é uma composição antiga e a minha voz mudou bastante de lá para cá, mas eu gostaria de compartilhar a harmonia dessa canção muito bonita que eu acho que fala muito dentro de todo o nosso processo de conhecimento um do outro. Então, ela começa assim: Essa música é muito bonita. essa é. Um dia cantaremos aqui, Cantando. mas por hoje fechamos a camada número 1 e por isso eu quero pedir a você, Caroline Moscoff, Carol, para trazer as suas últimas palavras para esse dia de hoje. Fique à vontade para trazer o tipo de mensagem que você quiser e em seguida faço as minhas considerações. Primeiramente, agradecer, porque toda, todo momento de troca, todo momento de conversa é um tempo muito ganho, jamais será um tempo gasto, né? Então, muito obrigada por essa conversa. Agradeço aos ouvintes desse podcast, seja de onde, de quando e de qual momento você esteja ouvindo. Muito obrigada por nos ouvir. E a mensagem que eu quero trazer para finalizar esta primeira camada é de dizer que enquanto há vida, há possibilidades. Então, que possamos ter muitas possibilidades. Maravilha! Subiribidu. Bom, muito obrigado, Caroline. É sempre um prazer inenarrável tê-la por aqui. E eu quero me despedir de você, minhas e meus nobres, que permaneceram até aqui, desejando a você nobres saudações ao seu lobo frontal, um cordial e caloroso abraço ao seu sistema límbico. E sem dúvida,
um beijo de luz no seu subconsciente. Que por meio dessa ciência, desse conhecimento de conhecer pessoas, você possa ter expandido a sua consciência, você possa ter esquentado o seu coração, você possa ter aprendido e ter se inspirado para fazer o seu futuro, ser realizado no melhor presente que há, o agora. Até o próximo episódio e a gente se vê por aí.